Bom, Então, bola no campo, boa tarde para todo mundo que está aqui com a gente. boa tarde. Eu sou Mônica Lobo, estou aqui junto com a Vânia Iso e com a Joana Figueira de Mello. Nós coordenamos um grupo de diálogos sobre mediação escolar. A cada 2 meses, na primeira sexta-feira do mês, às 5 horas, a gente está aqui para trazer convidados que debatam temas que têm conexão com a escola e com a mediação na escola. Então, mesmo que você, isso vai ficar gravado, mesmo que você não possa assistir todo, ou se você souber de alguém que tem interesse, por favor, divulgue, porque a gente acredita muito nessa prática e é quase um sacerdócio da nossa parte de continuar batendo nessa tecla, porque a gente tem um carinho todo especial por esse projeto. Vânia. Ah, bom, meu nome está aqui, né, à vista, mas Vânia Iso, e sou psicóloga de formação e mediadora. E assim, o que é para complementar, é, eu tinha que falar isso antes e eu até tinha esquecido o que que era. Sim, era para que vocês pudessem aproveitar e trazer temas, mas não era isso. Gente, eu esqueci. Eu vou, assim que eu me lembrar, eu vou pedir licença, porque a minha cabeça talvez esteja lá na Joana, que nasceu. Então, peraí, já já eu me lembro, tá? Então, vai lá, Joana. Faça um som. Tô com mudo. Então, eu sou Joana, como a Mônica já me apresentou, eu sou aqui integrante desse grupo, tenho um prazer enorme de estar aqui. Hoje a gente está recebendo a Natália Reis, que vem conversar aqui com a gente sobre um assunto super importante. E como é já de praxe, eu gosto de me apresentar também dizendo da minha autodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, usando uma camiseta azul com fundo branco atrás de mim. Gostaria também de convidar todo mundo, algo que eu aprendi com a minha amiga Érica Cavour, também terapeuta de família, e que sempre que ela faz um grupo, ela convida a gente a ter responsabilidade de estar aqui, né? Da gente ter confiança em estar aqui e gentileza, que eu acho que é, pode abraçar a gente aqui. Não é um tema fácil, né? Mas é um tema muito importante. Então, obrigada por estar aqui. E os que quiserem ouvir depois, fiquem à vontade aí também para interagir quando a gente publicar. Vânia quer agora continuar a apresentação dela. Vai lá. Porque eu me lembrei, pela terceira vez eu me Lembrou. lembrei o que eu queria falar, é que uma das coisas, assim, é um desafio para a gente, não só trazer pessoas aqui na telinha, assim, os convidados, pessoas que fazem parte do grupão e que escolhem as temáticas e vêm e participam, né? Mas dos nossos desafios é trazer pessoas que trabalham em escolas, professores, merendeiras, coordenadores, pedagogos, enfim, que estejam no nicho mesmo dentro da escola. Esse eu acho que é um grande desafio para todos, porque, de um modo geral, são mediadores, facilitadores de diálogo, que já fizeram um curso, ou estão querendo fazer, ou estão estudando isso. Então, só que a gente fique com isso, e a Natália também, e se ela souber, assim, que seja um grupo que o pessoal da escola possa participar. Eu acho que isso vai enriquecer, assim, sobremaneira. Claro que a gente convida as pessoas, algumas pessoas vêm, mas ainda carece de mais gente desse universo. Mas tudo bem, outras pessoas vão ouvir a gente. Vamos lá, Natália, nossa conversa é importante e, e vamos começar então. Me Seja apresentar a bem-vinda. todos. Muito obrigada. Eu amei receber esse convite. De certa forma, é um desafio.
estar expondo, né, algumas coisas para vocês, falando sobre, trazendo, mas é um assunto muito importante, né? Então, eu sou a Natália Reis, conhecida também como Naná, então fiquem à vontade. Eu sou pedagoga, especialista em educação especial e inclusiva, e aí depois eu vou contar um pouquinho como isso aconteceu, né? Eu sou arte educadora formada e arte educadora na vida, né? Eu vim de um ambiente que me proporcionou isso, então eu estou há muitos anos, mesmo não sendo uma educadora formada, né? A princípio, eu estou há muitos anos na área da educação, pelo convívio mesmo, é, com educadores, com espaços educacionais e culturais. Recentemente resolvi aí investir, eu fiz várias outras formações, né, a nível educacional, mas recentemente resolvi me aventurar aí dentro de uma outra área, né, que eu ainda estou assim, chegando lá, me ambientando, para poder explorar também novos leques, sabe, trazer novas falas, novos entendimentos, e não só assim, num pensamento, numa tentativa de abrir um leque profissional, sabe? Mas enquanto pessoa, enquanto educadora, de estar cada vez mais fomentada de saberes para poder compartilhar tudo isso, né? Então, eu acho que, acho não, tenho certeza que o educador, ele é alguém que precisa estar se educando e sendo educado o tempo inteiro, né? Então, aí dentro dessa busca. Quando a Jo falou comigo, eu tenho sido convidada para fazer muitas coisas, né, recentemente. E eu falei assim, vou, sabe? Falo, vou, porque, né, é isso, é um espaço para poder falar sobre determinados assuntos. E o que me chama atenção, né, de estar fazendo parte disso, é a concentração com a qual isso vai ser feito. Por quê? Nós estamos falando muitas coisas, né? O assunto sobre, né, o racismo, ele tem sido falado em muitos lugares. A gente tem corrigido muitas coisas. E eu entendo que no nosso cotidiano existem pessoas que não têm a oportunidade de fazer isso. E às vezes eu me vejo como uma pessoa cotidiana, sabe? Alguém que está indo e vindo do trabalho, né, que está vivenciando e experienciando diversas coisas, mas que não está tendo um espaço para poder falar sobre isso, né? Uma calma para poder falar, colocar determinados pontos de vista. Então, eu falei, é esse o lugar, né? Vamos começar por esse lugar e compartilhar um pouco com vocês sobre isso. Uma coisa que a Jo falou e que eu achei, assim, muito bacana foi que, Naná, eu poderia falar, né, sobre esse assunto dentro do lugar que eu ocupo, dos ensinamentos que eu tenho e tudo mais, mas eu acho que seria mais interessante ouvir de alguém, né, que está, vamos dizer assim, né, dentro da pele disso, dentro da pele desse sistema, e eu achei que foi muito legal, porque é isso, todos nós podemos falar, né, sobre diversos assuntos, sobre todos os assuntos. A gente pode não se sentir representado quando houve uma outra pessoa falando, né, mas todos nós podemos falar sobre diversos assuntos. E o racismo, ele é um assunto que é de todos nós, né? E eu acho que é importante começar é, essa essa conversa, abrir essa conversa, porque muitas vezes as pessoas não querem se colocar, né? Tem receio de se colocar. E se você tem receio, ok, né? É bom a gente escutar, ler, saber um pouquinho sobre mais sobre o assunto, mas esse é um lugar de todos nós, sabe? Todos nós precisamos falar sobre isso, né? E aqui, enquanto educação, nós somos pessoas que estão envolvidas com a educação o tempo inteiro, então quem está no ambiente educacional que promove qualquer tipo, né, de situação educacional precisa estar por dentro desse assunto, pode falar, precisa falar, sabe? É necessário, né? Guardem isso para vocês, é necessário falar sobre esse assunto, independente da sua cor de pele, né? É entender qual é a sua função dentro disso, o que você pode fazer e vamos lá, tá bom? Vou começar aqui o compartilhamento. Tá na tela cheia? Vocês estão vendo direitinho? Tô vendo super bem. Então,
é isso. Eu trouxe, né? Escolhi essa frase da Angela Davis para trazer, para fazer essa abertura, porque justamente para que todos vocês, todos nós, né, tenhamos a consciência disso, sabe? Que o silêncio é cumplicidade. Para combater o racismo, precisamos falar sobre ele, né? A gente não combate o racismo calado. A gente não debate se não abrir a boca, né? O debate, o conflito, ele é feito através da nossa voz. Então, isso precisa acontecer, né? Caso contrário, se a gente não fala, se a gente não abre, você está sendo cúmplice, né, dessa situação. Eu passei? Não, ainda não. Hum. Foi. Na conversa prévia que eu tive com a Jo, né, ela trouxe para mim alguns pontos, né, e eu fiquei refletindo sobre eles, a gente trocou, e aí eu dei só uma organizada, sabe por quê, gente? Eu sou aquela pessoa que fala um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? Então, isso aqui é mais para me orientar. Então, fiquem tranquilos, né? E a gente começou a nossa conversa falando sobre o racismo como um lugar de conflito na escola. E o que eu já entendo assim de cara é que a escola em si, ela já é um lugar de conflito, né? A escola, ela é um lugar que ela recebe, não importa onde ela esteja localizada, ela recebe diversos tipos de pessoas, né? Então, estar com diversas pessoas já nos traz conflitos que são naturais, né? Então, por mais que você esteja num ambiente onde fisicamente essas pessoas têm uma característica específica, você vai ainda assim estar lidando com pessoas que são totalmente diferentes, né? Então, isso já abre um leque para que muitos conflitos apareçam, né? E não só o conflito do embate, mas muitos conflitos internos também. E o racismo, ele tem um lugar muito grande, né, dentro disso. Por quê? A escola ela é esse lugar aberto, esse lugar amplo, esse lugar que recebe muitas pessoas, né? Então, quando você está lidando com pessoas que você caracteriza como de diferente, né, raça, e a gente conversou sobre isso, né, Ju, o porquê da raça, né, e esse é um termo que é utilizado, mas que nós precisamos entender como utilizá-lo, né, a partir do momento que, de início, o termo raça era usado para caracterizar, né, uma determinada parte da população e descaracterizar uma outra parte da população, né? Então, o racismo ele aparece trazendo esse conflito, ele é um próprio conflito. Então, a gente percebe isso nas relações, né? Relações são lugares de conflito. E a gente estava falando sobre os exemplos disso, né? Os exemplos dessas situações de conflito. E eu conversei com a Jo, a gente estava falando sobre como isso começa a aparecer, como isso aparece, né? E isso se verbaliza em situações cotidianas, né? Nas trocas de, da fala, né? Então, por exemplo, uma situação que é comum exigir e aparecer o conflito, né? É na troca dessas crianças, quando essas crianças começam a se perceber de maneira diferente, né? Então, você traz esse conflito de que por que que a sua pele é dessa cor? Por que que você é assim? Então, eu acho que a partir daí, né, a partir desse olhar que é aberto, né, e ninguém nasce racista, as pessoas se constituem racistas, a sociedade constitui um racista, né? Então, acho que a partir daí, a partir desse momento de abrir de olhos, em que você entende o outro como sendo diferente, eu acho que esses conflitos começam a ser gerados. Querem falar alguma coisa? Eu queria te contar uma história Me que eu não conta. te contei antes.
porque é Socorro. difícil contar. Porque não é um lugar que eu fico confortável, mas eu vou contar aqui pra gente, que eu acho que pode ser bom falar sobre isso. Teve um episódio aqui em casa com a minha filha, que tem 4 anos, e ela chegou pra mim no início do ano, hoje ela vai fazer 5 agora, mas ela, né, ela tinha acabado de ter feito 4. E ela falou aqui em casa para nossa funcionária, que cuida dela, falou assim, Uhum. eu não gosto do seu tom de pele, que é uma mulher preta. Eu não gosto do seu tom de pele, porque no seu tom de pele, maquiagem não fica bom. Uhum. E obviamente, é um comentário extremamente racista, né? Mas quando Sim. a gente pensa numa criança de 4 anos, é uma criança de 4 anos. E é um pouco disso que você está falando, né, Naná? Ela não nasceu racista, mas você vê como a estrutura está fazendo com que ela comece Sim. a pensar sobre isso. E ela falou, porque o blush não vai aparecer em você. Ela adora Uhum. maquiagem. Eu sou uma mãe que não, isso não me traz um problema, né? Pensar que ela pode brincar com isso. Sim. Mas foi uma situação bem difícil, assim, bastante discutida aqui em casa, não só com meu marido, mas também conversada com essa nossa funcionária e conversei na escola, enfim. E aí queria te ouvir, assim, não queria falar muito, queria te ouvir o que que você pensa sobre uma Ah, situação dessa. isso aparece muito, sabe? A partir de uma determinada faixa etária, né? Isso começa a aparecer muito mais, né? E o que nós precisamos fazer é dar esses contornos, sabe? E é levar essa criança, desde já, ao pensamento do porquê. Por que você acha? Por que você entendeu que esse blush não vai sair, não vai sobressair, sabe, na pele dela? E, de certa forma, Ju, é precisar legitimar o pensamento dessa criança. O que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo para você acolher o que ela disse e vamos embora. Mas estou dizendo para você, acolhe o que ela disse, porque em algum momento isso chamou a atenção dela dessa forma, sabe? Então você vai precisar investigar e entender como é que ela chegou a essa conclusão, a esse pensamento. Porque uma coisa, isso vai aparecer, né? Essas falas preconceituosas, elas vão aparecer já na infância, né? O que não caracteriza o racismo em si, porque essa criança ela não entendeu, ela não está entendendo como alguém que domina o outro, que domina sobre essa determinada pessoa dessa determinada cor, né? Hum. Então, o que ela está fazendo é expressar um pensamento, uma fala que é preconceituosa e que certamente ela não se deu conta de que isso é preconceituoso, né? Ela, em algum momento, isso chegou para ela e eu vejo, né, de famílias que são assim racializadas, pessoas que estão buscando entender, estão buscando, sabe, refazer um caminho, né? E é muito comum, assim, esse susto, essa decepção, né? Mas eu acho que é importante entender que a criança ela está construindo muitas coisas, né? E nós estamos aqui também derramando sobre elas muitas outras coisas, sabe? Então isso precisa ser construído e precisa ser desconstruído. Te Eu falei? queria perguntar, eu queria entender melhor, Natália, assim, você está falando em cima desse exemplo da. Você usou uma palavra aqui que me chamou a atenção, que na fala da Luísa não tinha por trás o domínio, foi isso que eu entendi, né? Sim. E eu vivi uma experiência, eu me lembrei disso agora, que me pareceu muito boba, mas eu me lembrei dela agora, então não sei se ela foi tão boba, né? Eu sou uma mulher branca, mas eu tenho uma pele morena. E se eu tomo sol, eu fico bem morena. E quando eu era criança, eu era muito mais morena do que os meus irmãos. Meus irmãos têm uma pele clara, mas eu sempre vi isso como um valor dentro da minha família. A minha pele não queima, a minha pele, etc. E um dia eu devia estar, eu viajei para Portugal no verão e eu devia estar muito queimada. E entrei num táxi.
E o motorista disse: a senhora é brasileira? Eu falei: sou. Disse: a senhora é preta, né? Aí eu olhei para ele, eu falei assim: o senhor acha? Eu não sei. Aí ele falou: não, a senhora é preta. E a sensação que eu tive foi assim: gente, que cara sem noção, ou no sentido assim de quem ele acha que ele é para fazer algum julgamento em cima da cor da minha pele. Mas Sim, agora, quando você falou essa coisa do domínio, eu fiquei pensando, é isso que eu queria dividir com você. Não me afetou em nada. Eu achei o português um. Falei, quisera ele ter a cor da minha pele, um português branquelo, horroroso, eu estava muito mais feliz com a minha cor. Mas se eu acho que quando traz essa questão do domínio, é que traz uma negação do outro. Eu acho que talvez é isso que me pareceu na sua fala. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. mas o que você está se referindo à negação, Mônica? Só para eu poder me No que eu reformular. domino o outro, eu não vejo o outro. Ah, sim, sim, É nesse sim, sentido. Se eu tô achando que eu estou acima do outro, se o português falou isso para mim como se ele estivesse acima de mim, eu não me sim, sentia assim. sim. É, Mas eu não a- me senti assim porque a minha história não foi assim. Eu não vim de uma família preta, né? É uma outra questão. Então, quando você falou isso da Luísa, eu falei, é que vai se criando uma estrutura. sim, A sim, questão é a estrutura que sim. tá por trás disso. Sim, a questão de fato é essa estrutura que é criada em relação a isso, né? A criança é uma coisa, né? Eles começam a testar alguns limites, desde sempre, né? Nas primeiras ali, nos primeiros sinais de birras, eles começam a testar os limites, e eu estou falando isso para chegar no domínio, né? Então, ele entende que aquela determinada ação vai dar a ele o poder de ter o domínio sobre uma situação, né? E o racismo, ele se movimenta dessa forma. Então, Mônica, você não é uma mulher preta, tá bom? Não é morena, né? A gente fica moreno por conta do sol, né? Mas você vê, você passou por uma situação que agora te chamou a atenção, porque existem lugares onde o racismo e o preconceito, eles são assim, eles acontecem de maneira exacerbada, né? Você estava em Portugal, que é um lugar onde pessoas, né, legitimamente pretas como eu, não podem, né, não são bem vistas, não são bem recebidas. E recentemente eu ouvi uma história de uma colega que falou que foi e que ficou presa no quarto porque não podia sair, né? E ela não sabia como isso funcionava lá, né? Então foi achando que, né, ia ser tranquilo e tudo mais, e passou por essa situação, né? Então, assim, quando você passa a entender que você tem um domínio sobre pessoas, né? Ou sobre uma pessoa, ao menos, por conta de uma determinada circunstância. Falando aqui, trazendo para as crianças, né? Eu domino nesse ambiente porque eu sou uma criança que fala mais, eu sou uma criança que tem mais. Então, a partir disso, você percebe que há uma intenção, né? E quando entra a intenção, isso precisa ser classificado de uma outra forma, né? Essa pessoa que falou com você, ela tinha a intenção de te sinalizar algo, sabe? Ela tinha intenção de te colocar num lugar que ela entendeu que você deveria estar, né? Então, ela estava te sinalizando aqui, ó, você, né? Conforme foi dito, conforme ele falou, você é morena, né? Você é brasileira. Então, ele já estava dizendo para você que ali não era o seu lugar de domínio, sabe? Era o lugar de domínio dele. Não, eu achei importante o que você falou, e eu queria que a gente trouxesse isso em termos de escola, e dessa construção que vai se fazendo, né, pelas famílias. Assim, na sua visão,
Como é que você acha que isso pode ser conversado com as crianças? O quanto que você vê, de repente, como é que eu vou dizer? A mudança desse processo. Ó, você me botou lá na frente. Tá, então Na espera. frente aqui Então vai dos meus devagar. pensamentos, É. mas não tem problema, não. É, Eu conversando me lembrei, sobre. desculpa, Vou voltar aqui. Não, fala, depois eu falo. Pode falar. Não, continua, senão eu vou desviar. E, né, isso que você me trouxe, me fala um pouco sobre esse tópico das ações antirracistas nas escolas, né? Quando você me diz, como é que eu trago as famílias? Como é que a gente organiza as famílias dentro disso, né? Ajuda as famílias a se organizarem, porque as crianças, elas são um reflexo, né, dessa família, um reflexo dessa sociedade, um reflexo dos pequenos grupos que eles frequentam, né? Então, essa sua fala me fez pensar sobre isso, né? Sobre essas ações antirracistas na escola, que isso precisa acontecer, e o que eu tenho entendido, Mônica, é que essas ações, elas são muito claras, né? O que são essas ações? Bom, nós precisamos trabalhar é, com palestras, precisamos trazer as famílias para a escola, trazer essas famílias para uma conversa, trabalhar a formação racial continuada entre os funcionários, né, as pessoas que estarão ali prestando esse serviço, alfabetizar as famílias em relação a isso, chamá-los para o entendimento, sabe, para poder furar essas bolhas. E eu acho que a nível de papel, isso está muito claro, né? E também, uma vez que você implementa, né? Hoje nós estamos aqui nessa conversa. E uma vez que você propõe isso, você tem uma intenção. E daqui que eu tenho uma intenção, e daqui que a minha intenção se realize, né? São coisas que estão assim, que não estão casadinhas, porque eu dependo do outro para que determinadas coisas aconteçam, né? Então, as ações, elas precisam ser colocadas em práticas para fora das palestras, sabe? Para fora daquilo que está sendo ensinado, mas dentro de uma prática. Porque hoje nós temos muito conhecimento, né? Mas colocar isso em prática requer ação. E as pessoas têm falhado nas ações, sabe? Nós temos falhado nas ações, né? Uma das coisas que eu ia mencionar um pouquinho mais para frente é o racismo geográfico, né? Que eu acho que abrange dentro disso. Porque o que acontece? A nossa sociedade, ela é dividida, né, geograficamente em classes há muito tempo, né? Desde que esse país começou a ser formado, isso foi acontecendo e a gente foi vendo isso no passar dos anos, né? Da população preta sendo colocada em lugares periféricos, né? E a população branca, a princípio, sendo colocada, né, em lugares mais favorecidos, e eles foram, né? Foram crescendo ali e o outro foi crescendo lá. Então, como é que a gente muda isso? Quando você está dentro do ambiente de escola, um ambiente educacional, ele automaticamente traz para você a cultura. E que cultura é essa, né? Então, nós temos diversas galerias de artes espalhadas pela Zona Sul, mas também temos diversos lugares de pontos de encontro e de galerias que acontecem na Zona Norte. Então, uma das práticas antirracistas é furar essa bolha geográfica, né? Que muitas vezes, assim, que a primeira resistência, ela é do adulto. Eu moro na Zona Norte desde sempre, e trabalhei, né? Comecei trabalhando na Zona Sul, e aí, na Zona Norte, desculpa, e aí depois eu fui trabalhar em escolas da Zona Sul. E uma vez, trabalhando já na Zona Sul,
eu propus um passeio para um lugar da Zona Norte, né? Um lugar assim um lugar que eu amo, um lugar que é imerso de educação e cultura, e eu propus. E a primeira coisa que eu ouvi foi: mas vai passar do túnel? E aí aquilo ali já criou-se uma resistência, né? Porque como assim? Os meus filhos, né? O meu filho, a minha filha, como que vai passar do túnel? Mas eu passo do túnel todos os dias, né? Eu estou há anos passando de túneis, né? Então, assim, quem são esses educadores que estão nesse ambiente? E por que que a gente fala tanto em fazer tantas coisas e quando tem a oportunidade de colocar aquilo ali em prática, a primeira coisa que faz é recuar? Porque porque é muita violência, né? E eu entendo que existem lugares onde sim, é, existem mais atos de violência acontecendo, né? Mas a violência ela está aqui nessa cidade, ela está em todos os bairros, só que ela se apresenta de maneiras diferentes. Então, assim, eu não, sabe? O meu não vai chegar lá, mas por trás, né, você está falando, você está discutindo sobre o racismo, você está se informando, mas quando chega aquele momento, que agora é o momento da ação, é aí que entra o maior problema. Pode, Jô? Então, eu lembrei de um exemplo que eu até comentei com você antes, que enfim, acho que nem todos sabem aqui, mas eu era dona de escola na Zona Sul. E aí eu contratei uma professora preta, e a gente conversando um dia, tomando chopp depois da escola, num bar ali perto. E aí eu falei assim, né, eu sabia muito pouco sobre racismo. Aliás, eu sei há muito pouco tempo, na verdade, um pouquinho, né, assim, de verdade. Eu vivo isso desde que eu nasci, mas tenho buscado saber mais, na verdade, há pouco tempo. Então, é, e aí essa foi uma situação que me fez abrir mais os meus olhos, meu coração e o meu corpo para isso. Que ela falou assim, mas olha só, você já reparou que aqui onde a gente trabalha só tem branco? Eu saio do ônibus na perto da minha casa, tem muito mais gente preta do que gente branca. Eu saio do ônibus aqui perto da escola, onde a gente trabalha, tem muito mais branco do que preto. E aí, esse é um convite para que todo mundo que está aqui ouvindo pensar, assim, a gente brinca do teste do pescoço, né? Da gente olhar onde estão as pessoas pretas ao nosso redor. E que lugar que elas estão ocupando. Esse é o primeiro lugar, eu acho, para a gente começar a pensar e nos situarmos geograficamente, como a Naná está falando, né, para ver como está funcionando esse nosso movimento. Mas social, né, o movimento social de organização geográfica a partir também, né, da nossa cor. Então, isso é uma coisa. Mas o que eu queria falar mesmo, Naná, em relação ao que você está falando, é que quando a gente está botando intenção, né? E você está falando de furar bolhas, atravessar túnel, ir a lugares diferentes, e conhecer lugares. Isso é algo que, assim, para o humano, para o ser humano, eu acho que essencialmente, não sei se eu estou errada, mas eu não sei exatamente aonde eu estudei isso, mas eu estudei sobre isso. A gente busca pares, né? A gente quer nossos pares. E em algum lugar a gente aprendeu que os nossos pares são as pessoas esteticamente, às vezes, parecidas com a gente, não necessariamente só de valores. Me parece que a estética está organizando mais a gente socialmente do que, de fato, os nossos valores. E se a gente não furar nossas bolhas, que aí é isso mesmo, a gente ultrapassar os nossos próprios muros, não é só o túnel, acho que o túnel é um exemplo concreto, mas assim, tem Sim. vários outros muros e barreiras que a gente mesma, né, constrói. E não são É visíveis, claro que eu né? prefiro ir na praça perto da minha casa do que ir na praça mais longe da minha casa, independente de onde é a minha casa, Sim. né? Então, assim, fico até pensando, né? Depois eu vou te fazer uma pergunta. Mas então, assim, é só para falar que assim, eu acho que se a gente não bota intenção, o nosso movimento natural é ficar num lugar
onde nos é mais cômodo, fácil. Não está errado pensar assim. É que isso Sim, está afastando a gente de outras pessoas que talvez sejam mais os nossos pares do que os pares que estão realmente na nossa vizinhança, de fato, geograficamente, né? sim. Não, tentando não sair do seu tema. E de outras possibilidades também, sabe? De novos saberes, de estar se relacionando de fato com outras pessoas, para que você possa, assim, encontrar novos pares, né? E se você olhar bem, isso é muito legal. Eu passei por uma situação também, duas, né? Na verdade, o meu filho, ele estuda numa escola que é, assim, no centro, né? Ele estuda em Santa Teresa, então ali tem gente da Zona Sul, Zona Norte, do centro, e ele fez um amigo, né? E meu filho, ele sempre vai para casa de todo mundo, sabe? Aquela criança que todo mundo quer, que vai e tudo mais. Então, ele sempre vai, sempre vai, sempre vai. E aí, sempre acontecendo assim, pode dormir aqui esse final de semana? Pode. Vocês buscam depois? Busco. E aí, sempre fomos. E aí, aconteceu uma situação em que nós não tínhamos como buscar ele no horário que tinha sido estipulado, né? E aí, eu falei assim, olha, preciso que você traga ele para mim hoje. Hoje a gente não vai ter como buscar e tudo mais. E aí, a mãe dessa criança falou comigo assim, mas eu tenho medo de ir para aí, né? Então, assim, não tem mesmo como vocês buscarem, porque eu tenho medo. E aí eu falei assim, então preciso te dizer que nesse momento o meu filho não vai ter como ser amigo do seu, né? Se geograficamente falando, isso é uma questão para você. Porque eu não posso impedir a pessoa que tenha medo, não posso dizer para ela que ela não pode ter medo. Ela pode ter medo. Só que é isso, da mesma forma que ele vai, o outro também precisa ir, né? Da mesma forma que há um esforço para ele estar nesse ambiente, precisa haver um esforço para que esse outro também esteja aqui, né? E uma coisa que, falando um pouquinho sobre a política de bolsas, né, das escolas, todo mundo que oferece uma bolsa que trabalha com sistema de cota, você está dizendo que você está abrindo para essa pessoa, né, uma oportunidade para que ele esteja em um lugar em que, vamos dizer assim, sozinho, com as próprias pernas, com os próprios recursos, né, ele não estaria lá. E eu não estou falando só de recursos financeiros. Então, assim, você está dizendo, você está entendendo que para essa pessoa estar aqui, você precisa meio que dar uma condição facilitadora para que ele entre nesse lugar. E aí, quando isso é aplicado, né, cada escola dá um nome para isso, um sentido, um significado, né, um porquê, são muitos porquês. E aí, quando você abre para que isso aconteça, você está dizendo que você quer trabalhar num sistema de igualdade, né? E que não necessariamente você está falando sobre um sistema de equidade. Você está dizendo que eu abri para você estar aqui, esteja aqui. Né? Então, o que você vai fazer, como você vai fazer, como vocês vão se organizar, isso não nos interessa, né? E assim, eu quero que você esteja aqui em igualdade, estou te dando essa oportunidade para você ter a mesma educação que esses outros aqui, mas o meio como isso acontece não me diz respeito. Então, isso abre para todas essas outras questões, né? De como é que essa criança que chegou ali, como ele encontra esse par? O que ele entende que é um par? O que ele está ouvindo, né? O que ele está sendo educado para perceber que aquilo ali é um par. Porque aí você coloca aquela criança ali e muitas vezes o par dele não está, né, falando geograficamente, muitas vezes o par dele não está no mesmo bairro que ele, sabe? Muitas vezes o par dele está em um outro bairro, está depois desse túnel. Entende? Então, como é que a gente faz para que esses pares se encontrem
não somente ali, mas para que eles possam ter um convívio, sabe? De afinar determinadas coisas, né? De mostrarem o que eu sei daqui, o que eu aprendi daqui, o que a minha família faz, o que nós gostamos. Como é que você encaminha, sabe, para que isso aconteça, né? Então, essa é uma questão que eu acho que eu entendo, né, que precisa ser revista, sabe? Precisa ser repensada, precisa ser olhada, precisa ser cuidada, porque existem barreiras que é isso, elas são invisíveis, né? Que automaticamente nós colocamos, porque nós fomos ensinados a conviver com elas, né? Então, muitas vezes, assim, uma criança que está ali por uma bolsa social, por exemplo, essa criança não vai saber, vamos dizer assim, que que para ela se relacionar, que ela pode ir na casa desse outro, mas esse outro não pode ir na casa dela, né? Quem tem esse entendimento e que é um entendimento que foi erroneamente construído é a mãe, é o pai, sabe? Que de imediato vai dizer para você, olha, você pode ir na casa do seu amigo, mas o seu amigo não pode vir aqui, né? E por que que esse amigo não pode vir aqui? Por conta disso, porque a sociedade ela foi ensinada, né, de que ela é de fato dividida. Ela é dividida por cor, ela é dividida geograficamente. Então, vivemos em supremacias, né? Aqui você não vai lá, você pode vir para cá, né? Você vai até ser bem-vindo aqui, mas eu não vou para lá, né? E eu acho que isso é uma discussão que precisa ser trazida, precisa ser cuidada, precisa ser tratada, né? E por Olha onde só. isso começa, né? Por nós. Aí eu tô, Não, então vai, Vânia, depois eu vou, porque eu Vânia. estou tá. instigando aqui. Fala. Natália, assim, você tinha dito assim em relação às crianças, para até a situação do Joana, é a oportunidade de. Mas por que você acha que o blush, né? Como é que é para chegar no raciocínio, percorrer esse raciocínio para poder trazer novos horizontes e novas formas de pensar que não aquela bitolada, quadrada, racista, etc. E aí, quando eu fiquei assim, quando você disse assim, bom, então você não vai poder, meu filho não vai poder ser o amigo do seu filho, porque, enfim, porque eles precisam conviver, enfim. Então, por que Sim, não, né? Não questionar isso amorosamente, entre aspas, assim, se é possível amorosamente, entre aspas, mas no sentido de captar esse momento, que é um momento assim de abrir horizontes, né? Você mais do que nunca, de repente, vive isso. Então, se aquela pessoa, se eles são amigos, isso é extremamente importante, não é questão de ser preto ou branco, porque sim, eles fizeram uma amizade. E se fizeram amizade entre branco e preto, ok, ok para sim, tudo, né? sim, Então, esse aspecto é um aspecto importante da criança. E aí, assim, como fazer uma construção ou tentar uma construção a partir de uma negativa? Claro que tem um contexto. Se você não foi pegá-lo, é porque possivelmente tinha alguma coisa super importante, difícil, não daria. Quer dizer, um momento é um momento angustiante, porque agora o sim, que que eu vou fazer? Né? Como é que meu filho vai ficar? Se eu não posso buscar, aí vou ter que pegar, e como é que eu vou fazer? Quer dizer, talvez não fosse o momento melhor para esse acolhimento e tentar uma construção a partir daí, em função de uma construção que o seu filho já estava fazendo com esse amiguinho e vice-versa. E aí, é claro que poderia ser num outro momento. Então, como é que você escuta isso e como é que sai dessas sinucas de bico e dessas armadilhas, de repente, da vida, né? sim. Isso. A gente sempre diz assim que a gente está sempre cuidando do outro, né? Está sempre entendendo o lado do outro e em algum momento o outro também vai precisar entender e escutar o nosso,
né? Então, quando eu disse assim, então não vai poder, eu não estava falando no sentido de que essa amizade precisa ser interrompida. O que eu estava sinalizando da mesma maneira que ele vai daqui para aí, vocês também podem, tá? Porque não é uma limitação é, física para chegar nesse lugar, vocês também podem chegar até aqui, né? E também vivi uma outra experiência com um outro amigo dele também, e essa mãe queria muito encontrar, não era uma pessoa assim do nosso convívio, e ela falou assim: a gente podia ver um filme no cinema e tudo mais. E aí eu falei: mas aonde, né? Porque domingo é um dia super corrido para mim. E aí ela falou assim: eu moro aqui do lado do shopping da Gávea. Então acho que poderia ser aqui. E aí eu falei assim para ela, poderia sim, mas é porque hoje é um dia super corrido para mim. E eu falei assim: será que teria como a gente se encontrar no shopping Tijuca? Né? Que é o shopping que é do lado da minha casa. Ela propôs o shopping do lado da casa dela e eu propus o shopping do lado da minha casa. E aí ela falou assim: mas eu não sei como chegar aí não, mas eu vou botar aqui no GPS, né, no Waze, não sei o quê, e aí eu vou te falando, a gente vai conversando, você vai me explicando e aí eu chego. E é sobre isso, né? É sobre o querer, porque é necessário querer, né? Nada se mantém se as duas partes não estiverem querendo algo, não estiverem querendo fazer com que esse algo aconteça, né? Então, eu acho que é muito necessário mesmo, a gente se olhar, sabe? E entender assim, mas o porquê, né? Esse porquê das crianças, trazer esse porquê para a gente, né? Então, assim, será que o porquê desse medo, né? E essa mãe, né, dessa situação também é uma mãe preta, mas ela se casou, né, com um americano, foi viver fora e tudo mais. E eu falo assim para ela: parece que você esqueceu, desculpa, parece que você esqueceu, né, todo o contexto em que você foi inserida, né, em que você viveu desde sempre, e aí você recebeu uma nova cultura, novas aquisições, e é isso que você tem vivido agora, né? Então, assim, era um contexto bem diferente mesmo, assim, bem Sim. discrepante dentro de tudo. Mônica, você me dá licença, eu vou falar um segundo? Pode, não pode falar, um pouco em cima da pergunta da Vânia, mas já me perdi um pouco. Pode falar. Tá. Não, eu acho que o que a Naná está falando é da gente quebrar essas barreiras, que são barreiras não só geográficas, como ela começou a falar, mas são atitudinais, né? São atitudes, a gente botar a intenção e a atitude. E se a gente não botar a intenção, eu não vou, por eu ser criada num ambiente Sim, branco, por eu estudei em faculdades, escolas majoritariamente brancas, por eu estar frequentando um bairro majoritariamente branco, e se eu não botar intenção, eu não vou ter amigos pretos. E amigos pretos não. As pessoas pretas não vão ser minhas amigas. Então, assim, eu me aham. sinto, como a Bebel escreveu ali, acho maravilhoso, assim, como uma amizade se fazer de verdade, se não há curiosidade, valorização da vida do outro. E convívio, né, Bebel? Para a gente valorizar e conviver. Tem gente branca e preta boa e ruim. Isso Sim, não tem a ver com as cores, né? Mas, assim, o quanto que entender o outro, a Bebel está escrevendo, sabe? Então, sim, mas a correto. gente precisa, para a gente, né, cruzar essas bolhas, a gente precisa ter atitude. E, de novo, vou citar aqui a Érica Cavour, que falou essa semana uma coisa muito bonita, na minha opinião, e que me tocou, e acho que tem tudo a ver agora, que é assim, atitude se faz nas relações, não é online. Online, se a gente começar a seguir pessoas pretas online, a gente vai ouvindo, a Sim, gente vai entendendo esse lugar de fala, essas narrativas, né? E ressignificando tudo que às vezes a gente tem num lugar que a gente nem sabe aonde está. Então, ajuda, ajuda. Mas a relação tá com o outro é o que realmente
eu acho que vai diminuir as barreiras. Sim, né? E é o tempo inteiro entender que são situações que nós precisamos colocar em prática, sabe? É ação, sabe? É ação do lado de lá, é ação do lado de cá, e é desmontar isso mesmo, né? Eu morei muitos anos em um determinado bairro, e até assim, para sair do bairro que eu morei a vida inteira, né? Só Para um me minuto, mudar Naná, que eu para acho que tem onde eu alguém com moro áudio hoje, aberto no fechado. é, Goiaba vermelha em você! Vocês estão ouvindo? Olha, quem é o host consegue mutar ela. Eu tô tentando, eu não tô achando quem é. Sei que a goiaba tá verde. É a Tatiane. Muito bom. Pronto, tá resolvido, sem problema. foi, até Foi. me perdi. Eu também. Me Mônica, quer volta. entrar? Olha só, não, vocês estavam falando de ação, eu vou pegar de ação. E eu quero ser muito cuidadosa na minha fala. E você falou uma coisa importante, que essa ação é de mão dupla. Quando Sim, você pontua essa ação, usando o exemplo, olha, eu levo na sua casa, que até vamos combinar que é em Santa Teresa, que não é uma praia não é Delfim Moreira, que também não garante nada, né? Mas também assim, bota o amortecedor do carro de qualquer um para chorar, então vamos combinar, pois né? é, vamos combinar. É uma situação de mão dupla. E aí, depois que você falou isso, me calou fundo, eu acho que tá certo, é por aí. E a outra coisa que você falou é o sistema de cotas, né? Que não Sim, adianta ter o sistema de cotas se a criança que vem de um grupo preto e entra numa escola de cotas de um grupo branco, sim, não há também interesse, curiosidade e até, aí eu acho que é o ponto, a segurança, orgulho de raça da criança preta, porque a criança preta ela já entra naquele mundo achando que ela está que não é o que ela tem, que o que ela tem não é valioso. Então, o quanto que é importante para a escola e para as famílias dessa criança preta serem valorizadas na sua individualidade, no que ela traz, nos seus hábitos, na sua história, no lugar que ela mora, nas coisas que ela pode dividir de aprendizagem. Porque fica parecendo que esse sistema de cotas entra numa coisa, eu estou dizendo de escola, tá? sim, Meio de aculturar uma criança de uma cultura numa outra cultura e não trazer equilíbrio de valores das duas culturas. Me sim. bateu isso, sabe? Não sei se é isso que você estava querendo dizer, eu queria entender melhor, que simplesmente abrir o espaço e colocar ali X crianças não vai resolver, pode ser um primeiro Pode ser pingo. um primeiro passo, né? Uma pedrinha, como nós começamos a falar, né? Mas É. eu também, assim, eu compartilho muito dessa sensação, e eu sei que existem coisas, né, que a escola vai abrir e vai promover, e que você não tem mesmo como dar conta saindo desse portão, né? E tem coisas que você não vai conseguir dar conta, mas do que a gente dá conta? Né? Então, realmente, assim, muitas vezes essas crianças chegam ali se sentindo acuadas no sentido de que esse nem é o meu lugar de pertencimento, né? Mas a minha mãe falou que seria bom eu estudar aqui, e por isso que eu estou aqui. Então, quando essa criança chega, primeiro que eu entendo que essa criança precisa se sentir representada nesse ambiente, sabe, de diversas maneiras, né? Essa criança precisa entrar naquele lugar e entender que, tá, hoje eu não me sinto parte daqui porque eu estou chegando aqui, né? Então todo mundo chega, você precisa se adaptar, se ambientar, mas eu vou me ambientar aqui, né? Então acho que quando a criança entra nesse lugar e ela já percebe, né? Às vezes é essa característica física, né? Já o que a gente falou lá atrás desse par, que não é somente isso,
mas que muitas vezes para a criança, né, no olhar dela inocente, a primeira coisa é o que ela vê, então essa criança ela precisa se sentir representada mesmo ali, sabe? Falei, e entender que esse é o meu, se ela pertence a esse lugar, eu pertenço aqui também, eu também vou pertencer a esse lugar. E eu acho que as escolas precisam investir, de fato, de forma passiva mesmo, assim, em trazer o que é de pertencimento dessa criança para dentro dessa escola. Porque, de fato, eu acho que não basta você colocar essa criança ali dentro. Essa criança precisa vir e trazer consigo a sua bagagem, né? Ela não pode chegar na porta da escola e deixar a mochila social dela lá, e deixar a mochila familiar dela lá, e deixar o histórico dela lá. Isso tudo precisa entrar na escola, né? E essas famílias precisam entrar nessa escola. Então, a escola precisa pensar: eu programei tal horário para fazer essa reunião. A família dessa criança vai conseguir estar aqui? Porque é importante que esse adulto esteja ali, um adulto que muitas vezes também foi desvalorizado, foi desqualificado. Então, às vezes ele nem quer estar ali de fato, né? Ele não se sente pertencente àquele lugar, mas a escola precisa proporcionar que ele esteja ali, sabe? Esse horário precisa ser cuidado para que esse pai e essa mãe estejam ali. Para que quando você fizer algo, que você coloque as famílias dentro da escola, essas famílias também estejam ali, para que aquela criança, aquela família entendam que ali é lugar de pertencimento deles, sabe? Não é só lugar de estadia. Eu estou aqui, né? Mas eu sou daqui, eu sou pertencente a isso. Então, eu acho que é sobre isso, sabe? É trazer isso, sim, e trabalhar com esse pensamento também. Pode, Eu Ju. fiquei pensando, Natália, você falou uma coisa aqui. Minha mãe falou que seria bom eu estudar aqui. Sim. E aí eu fiquei pensando o que que tem por trás dessa fala. Por que que seria bom eu Uhum. estudar aqui? Por Sim. que você acha? Por que que é bom? Nós escolhemos, né, as escolas onde os nossos filhos irão estudar. E muitos, né, a sociedade já entendeu que a educação é o caminho, né? Não é um caminho, é o caminho para tudo. Então, quando uma pessoa, né, escreve o seu filho para participar de um sistema de cotas, para participar de um sorteio, para participar de uma bolsa, você está dizendo para você, né, primeiramente, que esse lugar vai ser um lugar de diferencial, de abertura de portas para o seu filho. Todo mundo que coloca um filho na escola, você está pensando, né, do quanto isso vai ser bom para ele, né? A minha filha estuda numa escola que eu amo, né, e que é maravilhoso ter ela ali nesse momento. Mas em algum momento, né, com meu filho mais velho, quando eu coloquei ele nessa escola, eu estava pensando no futuro, que eu sabia que ele não teria possibilidades em outros lugares como ele está tendo ali, sabe? Como ele tem ali. Então, quando você coloca o seu filho numa escola, quando uma mãe e um pai se propõe, né, a participar de um programa desse, esse pai, essa mãe, não está pensando só no que o seu filho vai receber nesses anos iniciais em que ele estiver ali, está pensando num sistema de vida, entende? Então, é isso, né? Muitas vezes, meu filho estuda também, né? Não é perto de casa, sabe? E ele vai de transporte para a escola. Então, a van sai daqui, né? E ela vai na Tijuca, vai no Grajaú. Então, quando eu vejo todo esse sacrifício, né? Falando agora, pessoalmente, quando eu vejo tudo isso que está acontecendo, eu entendo que eu estou fazendo um investimento, né? Então ele sabe, a princípio, né? Ele sabe que ele está lá porque aquela ali é uma escola boa,
que vai garantir que ele tenha possibilidades, que vai garantir que ele tenha acesso a determinados lugares e a determinadas situações, né? A criança ela vai reproduzir, porque até então ela não tem consciência, né, do porquê a escolha dela estar ali naquele lugar. É, Fala, Ju. quando, não, tá, tô aqui pensando que eu acho que a gente está falando é de mexer, né, da gente mudar um pouco do nosso imaginário, né, da tela que vem por trás dos nossos olhos sobre onde os lugares que as pessoas ocupam. Aí, voltando para a escola, quando uma criança preta chega numa escola majoritariamente branca, a gente precisa ajudá-la a entender que ela pertence ali, mexendo no imaginário dela e de todas as pessoas que estão ali presentes. Bebel trouxe a ideia de professores pretos, sim, né? A Naná falou sobre palestras do assunto, letrando as pessoas para entender a estrutura. Não é sobre como usar, se é preto, se é negro. Não é somente sobre isso. A gente entender por que a gente está se organizando desse jeito e a gente começar a botar intenção e atitude, né, para a gente se integrar mais, de fato, a gente se integrar e caminhar. Eu acho que quando a Bebel traz a história do professor é muito bom, porque a gente sabe que nos serviços gerais já tem pessoas pretas. É ruim falar isso, tá? Me dói falar isso, mas Hã? essa é a realidade. No lugar de professores, a escola majoritariamente branca está precisando botar intenção, e está botando. Eu sou uma Sim, pessoa otimista. Naná e eu falamos sobre isso, a gente é otimista, a gente vê esse movimento. Mas se sim, não botar intenção, não acontece, né? sim, Eu acho que livros, ela vai falar, ela vai trazer dicas aqui pra gente, né? Livros que falem de narrativas, mas não sim, é sobre as pessoas pretas heróis, né, Naná? É sobre sim. pessoas pretas É comuns. comuns, né? Deixa eu passar. Compartilhar aqui rapidinho, porque a Jo falou comigo, né, numa nossa conversa, sobre esse livro. E esse livro, né, eu coloquei aqui, eu tinha 20 anos de idade, né, eu estava na faculdade, quando eu vi pela primeira vez, né, em um ambiente misto, porque misto que eu estou dizendo assim, geral mesmo, né, eu participava sempre de um lugar específico, onde tudo referente à cultura negra era colocado ali, né? Então, assim, eu sempre tive muito contato com isso, por estar num ambiente que favorecia isso, mas essa foi a primeira vez que eu vi, né, em um ambiente misto, essa história ser colocada, e eu me lembro que foi no meu primeiro período da faculdade, a Zoilda Loreto era minha professora, pessoa assim que tem uma importância enorme para a educação, né, que teve ali ajudando quando a lei 10, né, 639 de 2003 começou a ser instaurada, ela esteve ali ajudando em todo esse processo. E eu me lembro que eu olhei para ela, né, uma mulher preta, dando aula numa faculdade, e eu me lembro que eu olhei para ela e eu falei assim, caraca, ela já está longe, sabe? Ela já rompeu muitas coisas, ela está aqui me dando aula e ela trouxe essa história, e ela não me trouxe essa história, sabe? Ela trouxe essa história para todo mundo que está aqui, né? E trazendo esse menino preto numa situação cotidiana, né? Então, essa foi a primeira vez que eu vi, né, dentro de um espaço social geral, isso aparecer, né? E eu entendo assim que a literatura, a contação de histórias, ela favorece muitas coisas, né? E para a criança, toda vez que alguém me pergunta assim, Naná, o que que eu posso fazer para tratar com o meu filho tal situação? Um livro. Um livro, sabe? O livro é assim, não é a solução de todos os problemas, sabe? Mas é a minha pedrinha principal para muitas questões, né? Em relação às crianças. Então, a Naná, olha só, leitura, eu estou preocupado de te cortar, mas é assim, o objetivo nosso também aqui é da gente
trocar com os outros também. E tem gente que está Ah, louca para sim. conversar com você. Então, é porque você fica falando, eu vejo, a gente fala e às vezes a gente não percebe. O Então, tempo só está para a passando. gente ficar atenta, porque tem gente querendo conversar com você. A Mônica Sim. tá tá de mão Desculpa levantada, te por isso interromper. que. Vai lá, é a outra Mônica Mônica Delgado. Delgado. Mônica Delgado. Primeiro, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar ouvindo a Natália. Obrigada, Mônica, Joana, Vânia. É a primeira vez que estou participando. Eu fui para diretora de escola, eu trabalhei com magistério por 27 anos mesmo, né, na escola pública. E eu gostaria de compartilhar uma situação que foi praticamente foi meu último ano como diretora, e a fundadora da organização, da instituição Palas Atenas, me convidou, estava fazendo curso lá, me convidou para participar da Semana Martin Luther King. Em que sentido? A escola participar da Semana Martin Luther King. Eu era diretora de duas escolas de extrema vulnerabilidade, e foi uma semana riquíssima, no qual os alunos se apropriaram da história da luta, do que significa ser preto. Embora seja de extrema vulnerabilidade, aqui em São José dos Campos não é, pelo menos na região dessa escola, as pessoas negras ou pretas, elas eram minoria mesmo, não era uma maioria, eram minorias. E a forma que esses alunos pretos se apropriaram e se tornaram protagonistas nessa semana, não só eles, porque também era uma escola que tinha todos os alunos autistas estavam nessa escola, que era a única escola que tinha vaga. Então, todo mundo que era autista, paralisia cerebral, cegos, surdos, né? Então, era uma escola muito diversa, muito diversificada. E nós trabalhamos, tinha uma equipe muito bacana de professores, e nós trabalhamos, então, a Semana Martin Luther King, que fez uma total diferença na vida desses alunos, inclusive dos professores, onde aqui nós chamamos de horário de trabalho coletivo, no horário de trabalho coletivo, onde normalmente falava, os alunos não querem aprender. Essa é a fala dos professores. Nesta semana, eles ficaram espantados. Falei, gente, como eles aprenderam que todos os conteúdos de inglês, de matemática, de geografia, de história, eram conteúdos mesmo, mas eram dentro do tema Estavam do voltados Martin para Luther essa King. temática. Era temática. Então, eles gostaram muito e foi muito bacana. Um outro ponto sobre cotas, né? Eu acho que é muito importante, mesmo que não tenhamos o ideal, os instrumentos facilitadores, que eles permaneçam, né, na escola, quando conseguem entrar em determinadas escolas, faculdades, etc., mas só de ter o sonho, que antes não era possível, porque não era possível ter sonhar estar numa Sim. escola pública, não era possível sonhar estar numa universidade pública, não era mesmo, era assim, era só filhos de doutores, muito menos pessoas pretas, Uhum. entendeu? Mas ter essa cota, pelo menos, ter essa oportunidade é uma esperança, é onde Sim. se tem um sonho, porque uma das características dessas escolas que eu estive era justamente as crianças não tinham sonhos. A única ascensão ou autoproteção era realmente engravidar de alguém, o que era o dono da boca do tráfico, que era o bambambam do bairro. Então, as meninas, o que elas almejavam era ser mulher de alguém e ter filho desse alguém. A Meio que partir do um momento, sistema de fuga, né? exatamente, e quando eles têm o sonho, eu falei, não, é possível, eu tenho uma cota, é possível eu batalhar por essa cota, por essa vaga. Eu acho que esse sonho é muito importante. Eu queria só compartilhar isso com vocês, que foi uma coisa que foi uma experiência muito da minha vida inteira, praticamente, né? 27 anos é praticamente minha vida toda aí no chão da escola e percebendo todas as desigualdades e todos os preconceitos, especialmente os preconceitos velados. Obrigada, Sim. Júlia.
Muito obrigada, Mônica. Muito bom seu Quer relato. comentar? Muito bom. Se eu quero comentar? Não, eu quero Você quer agradecer. comentar alguma Não, eu quero agradecer. E não, a única coisa que eu ia falar é que eu acho que cotas é uma política pública reparativa. E ela Sim, é necessária. E ela é necessária porque durante muitos e muito tempo a gente deixou, quer dizer, na minha opinião, né? A gente também trabalha com mediação de conversas, então a gente pode ter diversas opiniões aqui. Isso não é para ofender, a gente simplesmente, né, pode pensar diferente. Mas, na minha opinião, é isso, porque eu acho que é uma atitude reparativa de uma história. É só porque as cotas não garantem a inclusão. Eu acho que isso que a Naná está falando. As cotas são sim. É necessárias como sobre um isso. portal de entrada, não é isso, Naná? Como um portal Sim, de entrada, mas isso não garante que as pessoas consigam permanecer. Já um projeto desse, como a Mônica está contando, dá esse pertencimento que a Bebel comentou no nosso chat que a gente precisa trabalhar. É claro, ela está falando de uma experiência de 27 anos de um projeto. Eu tenho certeza que ela tem outros projetos, teria outros projetos para contar, mas esse foi um projeto que realmente trouxe uma transformação. E eu acho importante, Naná, se você puder falar um pouco sobre a lei de inclusão de conteúdos que falem sobre a história dos escravizados, a história das pessoas sim. pretas no nosso país. É muito assim para dizer que essa lei já existe acho que há 30 anos, é isso mesmo? Essa lei, ela né, e o que eu acho mais precioso, vou dizer assim, é que a lei estabelece a obrigatoriedade, né, do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira, né, que é a lei 10.639 de 2003, né? Então, assim, isso está aí há muito tempo, né? E na descrição da lei ela fala sobre a obrigatoriedade, né? Não é opcional. E ela é para a educação infantil, para o fundamental e para o ensino médio. Então, eu acho que essa também é uma discussão que precisa é, ser levantada nas escolas, porque não é opcional, é obrigatório. E eu entendo que cada instituição de ensino, em cada segmento, vai trabalhar isso de uma forma, né? Existem escolas que trabalham, usam a pedagogia de projetos e colocam isso como um projeto. Existem escolas que trabalham isso de forma continuada, né? Na escola do meu filho, no quinto ou no quarto ano, tem um projeto, né, que permeia todo esse ano, né? Fora o que eles falam no decorrer de todos os anos e está ali incutido, existe um projeto muito específico, de uma série específica, que todo mundo fica mergulhado nessa temática, né? Então, assim, eu acho que é necessário encontrar a forma de como cada instituição vai trazer isso, né, vai trabalhar isso, mas que isso precisa acontecer, sabe? Precisa acontecer, porque isso que a Mônica estava falando, né, essa situação do pertencimento, é de algo que o aluno se viu, ele se identificou, né, e estava falando sobre alguém que traz uma representação para a história da população, que é muito grande, sabe? Então, quando você se vê, né, quando a escola coloca ali é, uma temática e você se vê dentro dela, né, para além de muitas disciplinas, né, de múltiplas coisas que acontecem dentro da escola, quando você se vê dentro daquilo, né, o seu nível, o seu prazer de participação é outro. O seu nível de participação é outro, né? E eu acho que o que precisa ficar muito claro é que isso é obrigatório, né? É uma coisa que eu falo sempre muito, né? Isso é obrigatório. Isso o que você precisa está estar acontecendo. falando? O que você está Então, deixa eu falando só é. concluir que Ah, tá, desculpa. quando as escolas, né, que trabalham, por exemplo, com a pedagogia de projeto, né,
E essas famílias são sinalizadas sobre esses projetos, sobre isso que está acontecendo. E eu entendo que seja muito importante as escolas também sinalizarem. Ela bloqueou para vocês? Para mim, eu fiquei achando que era a minha internet. Eu Tá, também eu vou fiquei mandar achando que uma era mensagem minha. para ela. Tá. Sim, acho que é a dela. Acho que ela Ela caiu. caiu. Vamos esperar só ela Caiu. voltar. Mas É. a gente está chegando no nosso finalzinho. Mas de qualquer maneira, enfim, queria agradecer a todo mundo que está aqui. Ficou para mim, E Jona, o que ficou para mim, que eu queria compartilhar com ela, que é a questão dessa a importância do sistema de cotas e da inclusão, eu não estou discutindo isso, mas que, além de incluir a, a, as crianças pretas, a gente tem que incluir a cultura. Porque o que me chama a atenção quando chama é porque às vezes você vai buscar uma cultura que parece que a cultura já é mais valor do que a minha. Eu já entro com uma cultura menos valorizada do que a cultura da escola. E aí eu acho que foi importante a fala da Mônica, porque na hora que trabalharam Martin Luther King, a força da cultura que deu orgulho de você ter aquela identidade, reforça a sua identidade. Porque você entra para buscar uma identidade que você não se identifica. Então, é uma fratura que é muito importante a gente se dar conta disso, sabe? O muito, quanto muito que bom, o Mônica. conteúdo também tem que ser inclusivo, não é só a criança. Ela entrou, O gente, ambiente tem Isso que Natália. me ser chamou muito. preparado para receber a criança, né? Na verdade. Sim, Tem que abarcar, né? Você vai fazer você vai integrar mundos, você vai integrar pessoas, você vai integrar conhecimentos, você vai integrar lentes de ver o mundo, que faz parte que assim, todo mundo ganha, como a gente diz, é uma solução ganha-ganha. Não é alguém que eu vou ser boazinha de ensinar aqui como é que eu faço bolo. Eu quero aprender como é que você faz bolo, que é o exemplo que ela traz da casa. Eu vem na minha, eu vou na sua. Eu não posso morar num lugar que você tem medo de ir. Então você vai ter medo de mim. Vai lá, isso mesmo. Natália. Voltou. A gente está aqui finalizando, Naná. Faz a sua fala final e Desculpa, gente, é porque termina. Imagina, falei, a minha luz imagina. acabou, aí fiquei aqui sem o notebook, né? Mas é isso, né? Eu acho que nós estamos aqui para romper, sabe? E eu acho que todos nós estamos rompendo, né? Durante algum tempo, assim, a gente ouviu umas falas, né? Vamos dizer assim, muito cansativas, né? De quem está nessa luta há muito tempo, mas a luta é o nosso lugar, né? Na luta que eu estou dizendo não é um embate um contra o outro, né? Mas de estar resistindo, de estar permanecendo, né? E eu acho que todos nós, sabe, estamos fazendo esse movimento tá? De vir para cá, tentando acertar de diversas maneiras, entendendo que não tem como dar conta de tudo, mas de aquilo que nós podemos dar conta, vamos dar conta, sabe? O passo que eu preciso tomar, eu vou tomar, né? Então, romper bolhas é trabalhoso, né? Ninguém quer sair do seu lugar de conforto, né? Do lugar, às vezes até do lugar de conforto que a sua pele te coloca, sabe? Mas nós precisamos, né? Nós estamos no momento em que nós precisamos romper, porque existem muitas pessoas rompendo o tempo inteiro,
né? E o que você tem rompido até agora? Tem gente que rompeu muitas bolhas para chegar em determinados lugares. Gente que enfrentou muitos desafios e enfrenta muitos desafios para estar em alguns lugares, sabe? E você, né? Quais são os desafios que você tem enfrentado? Quais são os lugares que você tem rompido, os túneis que você tem atravessado? Porque o entendimento, né, nós temos, muita gente tem. Então, acho que é a hora da prática, sabe? Escola se faz com prática, educação se faz com ação, e nós não podemos sair disso, né? Achar que vai acontecer sem que eu dê um passo. Não vai, né? Nós chegamos aqui, eu cheguei aqui porque alguém deu um passo. Aquela história, né, de que eu tive que rastejar para você poder correr. E é isso, né? Então, assim, faz o que você tem que fazer. Se precisa rastejar hoje para alguém correr depois, faça isso, né? Se permita fazer isso. A educação é, é um lugar que nos permite construir, reconstruir muitas coisas, sabe? Então, vamos aproveitar isso e fazer todas essas rupturas. Olha só, Muito infelizmente a obrigada, gente está Naná. terminando. Queria te agradecer muito. Em alguma oportunidade, se for possível, a gente vai chamar você novamente para continuar com a gente. E eu queria, assim, não sei se a Joana e a Vânia querem trazer alguma coisa, mas eu estava contando para vocês, antes de começar, que eu hoje, nada é por acaso, eu fui numa livraria, eu achei esse livro aqui, que se chama Cartas de Amor para Mulheres Negras. A autora é Midria, acho que é Midria. E eu peguei um pedacinho que eu queria trazer para a gente poder fechar esse encontro. E ela escreve para a bisneta dela, que eu não sei nem a idade que tem essa autora, mas certamente a bisneta ainda não nasceu. E eu pensei nas nossas. E ela diz: Minha querida bisneta, entenda esse livro como um presente atemporal que nos conecta, escrevendo para mulheres negras que me inspiram, sejam vivas ou lá no Orum, escrevo indiretamente para você, que eu espero que viva em um mundo onde mulheres negras sejam amadas em plenitude e sem poréns. Desejo um mundo mais acolhedor do que eu conheço para você, com amor, Midria, que eu acho que é o que a gente está buscando aqui. Queria te agradecer muito. Muito obrigada. Obrigada, gente. Eu que agradeço a vocês. Vou deixar Obrigada, aqui gravado Natália. para quem quiser ouvir. Sim. Obrigada mesmo, Naná, pela Obrigada, disponibilidade. Naná, Obrigada. obrigada, Obrigada, Ju. Joana, Obrigada a obrigada, Vânia, todas. obrigada, meninas que estão aqui, e os meninos também. Muito obrigada. Adorei ver os meninos aqui hoje.